Boa noite, boa noite. Vamos para mais uma live. Hoje com a doutora Elisama, médica da família, e a gente vai falar um pouco mais sobre a Covid-19 e como envelhecer, né, sem aquelas, aquelas doenças, né, com doenças desnecessárias, onde você pode atingir o pico de produtividade aos 60 anos e mantê-lo até os 80. Então, sobre isso, a gente vai conversar com a doutora Elisama. E deixa já eu chamá-la. Boa noite, Roberta. Tudo bem? Então, vamos chamar... A gente começa o nosso bate-papo. E você que está entrando, aperte aí no aviãozinho e chame mais pessoas para participar conosco, fazendo aí as suas perguntas e tirando as suas dúvidas. Boa noite, doutora. Oi, tudo bem, Rafael? Tudo Oi, jóia, Rô, e você? Cícera. Uai, nós estamos aqui, né? Nessa luta Isso com essa aí. Covid-19. Recebi um boletim agora bem triste de Valadares, né? E Teoflotone, casos aumentando. Mas, no final, eu vou dar uma dica bem de uma terapia bem legal. Mas vamos falar agora como a gente pode viver a nossa melhor idade sem medicamentos e sem sofrimentos desnecessários, né, Rafael? Esse tema, ele chamou muita atenção justamente por conta disso, né? Muitas pessoas têm familiares, né, nessa faixa de idade, acima dos 60 anos, né, tendo em vista que a população brasileira vem alcançando uma longevidade maior, né? Então, muita gente tem pessoas próximas com 60 e até mais. E quando a senhora falou que a gente consegue atingir o pico, né, de produtividade aos 60 anos, isso traz muita gente, né, para querer saber, né, como pode ajudar esses familiares, e essas pessoas que já têm mais de 60 também querem saber como se manter produtivas, né, nessa idade e ainda não E contrair, como né, nós doenças podemos chegar lá, desnecessárias. né? E como nós podemos Justamente. chegar lá dessa forma, né? Justamente. Isso que é Então a muito gente pegou importante. um público bem grande por conta disso. As pessoas que não chegaram aos 60 querem chegar aos 60 bem, e as pessoas que já estão com 60 querem ver se estão bem, né, segundo o prognóstico da senhora, ou precisam fazer alguma coisa para poder recuperar a saúde e se manter produtivos aí até pelo menos aí aos 80 anos. Então, É verdade, é Então, vamos verdade. começar com uma pergunta, né, que me veio, né, como leigo na medicina, né, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ver, né, essa evolução que a medicina vem alcançando, né, e eu queria começar justamente com essa questão, né, como atingir o pico de produtividade aos 60 e ainda conseguir mantê-lo, né, pelo menos até os 80 anos. Olha, a gente precisa se preparar a partir de agora, né? Nessa idade que nós estamos. É lógico que quem já está nessa idade sempre tem jeito de melhorar. Mas eu vou falar os tópicos que são principais. Em primeiro lugar, nós precisamos dormir bem. E as pessoas não levam isso a sério. Às vezes as pessoas acordam já cansadas para fazer o que odeiam, junto de quem não gosta, e assim, já vive, já dorme mal e já acorda para fazer o que não gosta. Tem jeito de viver até os 60 no pico da produtividade? Não tem, né? Então, na verdade, a primeira coisa é você dormir bem, de forma natural. Se você não consegue, antes de você tomar medicamentos, calmantes, igual as pessoas tomam muito Rivotril, né? Ou diazepam. Antes de tomar esse passo, você deve tentar recuperar as suas noites de sono de forma mais natural possível.
Vou dizer, por exemplo, um exemplo besta. Às vezes a pessoa consegue com um chá de erva doce, tomando ele concentrado à noite, um chá de manjericão. A pessoa, às vezes, pode começar a comer banana verde. Não sei se você sabe, mas a banana verde, ela tem um aminoácido muito importante, que ela consegue, é como se ela fosse um tijolinho para ajudar a formar o nosso hormônio do sono, que é a melatonina. E mesmo antes de tomar o medicamento para dormir, que ele altera totalmente nosso funcionamento cerebral, às vezes é melhor você tomar o próprio hormônio do sono, que existe ele para colocar debaixo da língua. Então, assim, se você precisar de uma ajuda para dormir, que ela seja mais natural, que seu corpo entenda como mais natural. Tem que ser um último passo, um remédio assim químico que induz você a dormir e que muda totalmente o seu funcionamento cerebral. Antes Outra da senhora coisa, começar, doutora, da senhora concluir, deixa eu só pedir ao pessoal, se essa dica que ela já começou falando, de dormir bem, de dormir de forma natural, já começou a fazer sentido para você, né? Já aperta o aviãozinho aí e já manda, né? Já chama mais pessoas para assistir com a gente, né? Essa foi só a primeira dica. Imagina o que a gente vai falar aqui ao longo dessa hora, que a gente vai trazer esse conteúdo, né? Que a doutora ela tem um conhecimento quase que inesgotável. Né? Eu falaria que é inesgotável porque ela está sempre estudando. Então, ela sempre tem coisas novas para estar trazendo para a gente. Então, chama mais pessoas para participar, aperta no coraçãozinho que o Instagram manda para outras pessoas também. Vamos lá, doutor, pode concluir. as pessoas elas têm muito medo de hormônio, igual a Cícera já está perguntando aí. Não é uma faca de dois gumes? Esse hormônio, a melatonina, ela é muito incrível quando o seu corpo precisa dela. Sabe por quê? Porque, na verdade, ela age em várias áreas, vários órgãos, inclusive no rim. Então, na verdade, o hormônio, a melatonina, ela é um hormônio também do rejuvenescimento, que é como assim, além de você dormir bem, ela te ajuda a que o seu envelhecimento ele não seja tão acelerado. E como ele é bioidêntico, ele não é químico, ele não é modificado, ele é praticamente igual ao que você libera pelo seu cérebro. Então, por exemplo, pelo seu organismo. Então, quando você toma esse hormônio, o seu corpo entende que ele é seu. Não é igual você tomar um clonazepam ou um Rivotril, que é como se você O tivesse... interessante disso, doutora, é que a medicina, né, os médicos mais comprometidos, né, eles vêm entendendo que o hormônio, né, é de suma importância e que poucos na medicina pedem esse tipo de exame. Né? Por isso que eu acho que faz sentido essa colocação da Cícera, né, de perguntar se não há faca de dois gumes, né? Porque a gente não sabe qual que é a quantidade ideal para a gente ter uma vida saudável, e aí quando alguns médicos mais comprometidos, né, indicam a reposição hormonal, as pessoas já ficam assustadas, né? Porque tem pouco conhecimento, né, de qual que é a taxa ideal, de qual que é a forma de obter esses hormônios. Você sabe, lá nos Estados Unidos, eles vendem isso em qualquer botequim lá, supermercado, eles vendem e são de excelente qualidade. Então, por exemplo, eu comecei a usar algumas coisas que hoje elas estão em alta aqui no Brasil, eu comecei a usar há 15 anos atrás. Então, por exemplo, eu dava muito plantão, então eu não dormia, eu atrapalhei totalmente o meu ciclo do sono, e isso é péssimo para a nossa saúde. Inclusive, o seu emagrecimento, o seu rendimento. Você não é quem você é sem você dormir. Você é um outro ser, menos você mesmo. O sono, ele é vital.
O sono ele é vital. Então, por exemplo, se uma pessoa ela não consegue se moldar ou se diagnosticar que ela já acorda cansada, já acorda mal-humorada, isso daí é um sinal de fogo, de alerta, que isso precisa ser melhorado. E quanto mais naturalmente, porque às vezes, igual a Cícera falou do medo dela de hormônio, às vezes só dela comer a biomassa ou a banana verde, isso já vai dar o nutriente para ela produzir isso naturalmente. Você sabe uma outra coisa muito incrível, Rafael, é o nosso intestino. Se o nosso intestino ele funciona mal, prejudica a produção de um determinado neurotransmissor que vai mandar uma conexão para o seu cérebro. Olha para você ver que loucura. Nós somos totalmente interligados. Nós somos uma fiação que comunica o cérebro com as tripas, que a gente não adianta a gente falar assim, o que tem a ver, doutor Elisama, está falando trem do intestino, tem a ver no cérebro, tem nada a ver. Mas aí me veio uma lembrança de infância, que é o seguinte, sempre quando a gente ia para a casa dos outros, os pais têm sempre o costume, não pede para ir no banheiro, né? E principalmente as meninas, é sério, principalmente as meninas, elas têm dificuldade, né? Porque elas têm essa educação, não vai no banheiro, né, fora de casa, o banheiro é sujo, né? O banheiro é isso, o banheiro é aquilo, né? As meninas, não sei como é que elas conseguem, né? Mas elas criam um mecanismo de que não conseguem ir ao banheiro fora de casa. E muitas das vezes elas fazem algumas viagens e ficam 3, 4, 5, 6 dias fora de casa e ficam sem ir no banheiro. Né? Então, isso provavelmente vai trazer algum malefício. Demais, Rafael. Isso até para a parte sexual da mulher. A mulher que tem intestino preso, ela tende a ser uma mulher que ela não tem uma desenvoltura sexual. Em comparando a versão dela melhor, uma mulher com o intestino preso e ela com o intestino funcionando normal, a versão dela é melhorada se o intestino dela funciona. Inclusive a parte sexual, que é totalmente, isso tem tudo a ver. Então, essa parte do sono é incrível. Agora, vamos falar uma outra coisa. A pessoa que ela já dorme mal. Lembra uma vez você postou um negócio na sua rede, falando assim, não conviva, que a pessoa era borboleta e a pessoa achava que ela era largata. Me chamou muita atenção. Hoje, por exemplo, até mesmo o meio que você convive, aquilo ali é totalmente contaminante para você. Então, imagina uma pessoa que ela já acorda, que ela já tem uma dificuldade para dormir. Aí ela já acorda para lutar o dia a dia dela. Aí ela não só acorda, ela vai acordar para viver o que ela odeia viver. Então, ela vai para um serviço que ela odeia. Com quem não gosta, trabalhar com ela vai passar o dia inteiro com quem ela não gosta, para fazer o que ela não quer. Imagina uma pessoa dessa, Rafael, se tem condição de uma pessoa dessa viver, chegar aos 60 anos com o topo da produtividade? Passar o dia... Isso acontece muito, doutor, só para poder linkar, que às vezes as pessoas acham, mas o que o Rafael está conversando com a médica, o trabalho dele não tem nada a ver, tem tudo a ver. Né? Algumas pessoas chegam até mim também reclamando, né, dessa situação que a senhora acabou de falar, né, que já acordam cansadas, que vão para um trabalho que não gostam, que trabalham com pessoas que não gostam e deixa a família em casa, na hora que chega para poder estar com a família, né, já não tem mais energia para poder curtir a família. Né? E aí, o meu trabalho, que é desenvolvimento humano, entra justamente nisso aí, né, de ter esse equilíbrio, né, tanto da área profissional quanto da área de saúde. Né? E aí eu peço para procurar o atendimento de saúde justamente para ver como que está essa questão, né? Como que está os níveis hormonais, os níveis, né, de colesterol, de todos os outros exames, que às vezes isso vai apontar, né, alguma falha, né, em outras áreas. Porque, na verdade, quando a gente não tem saúde, a gente não tem a visão correta das coisas. O nosso cérebro ele não funciona
Legal. O nosso corpo não tem a resistência para suportar certas pressões, que a gente precisa estar resistente para conseguir evoluir naquelas situações. E o que é mais importante, que eu vou te falar, que é uma das principais, os principais itens que eu vou falar hoje. Nós somos mais de 70% de água, sabia? Sim, Nós nós somos mais de 70% de água. E você sabia que a água, por isso que na igreja eles benzem a água e falam que a água cura, e eles vão na igreja, a gente coloca o copo com água lá para receber a oração e tomar. Quando aquela água ela vai recebendo aquela vibração, ela vai pegando aquela sintonia. Isso foi uma pesquisa de um japonês chamado Masaru Emoto, que é incrível que as pessoas precisam saber disso. Então, por exemplo, existe até uma pesquisa de plantinhas que eles colocam essa plantinha para germinar em água, onde essa água eu te odeio, você é feia, você é horrorosa, eu te odeio, e a outra eu te amo, você é linda, e a planta recebe a mesma quantidade de água, a mesma coisa, e as duas são totalmente diferentes, porque palavras, então o ambiente que a gente está, e o que a gente escuta e o que a gente absorve, porque a gente pode muito bem a pessoa estar falando coisas horrorosas com a gente e a gente conseguir, né? Agora, às vezes, aquelas pessoas são referências, né? Igual às vezes a esposa tem o nosso marido, ou o marido tem a esposa. E aí, às vezes, a gente quer tudo que a gente quer é ouvir uma palavra de encorajamento, de amor. E aí você só escuta que estranha aquelas palavras tão horrorosas, né, menino? Você tá achando que você é uma borboleta e a pessoa tá falando que você tá toda hora. Quem é aguenta isso aí. isso? Misericórdia. Isso é totalmente destrutivo. Essa parte da gente escutar e do nosso... Porque nós somos energia também. Por isso que a gente também é uma soma de quem a gente convive. Infelizmente, se a gente convive, você já percebeu? Uma vez, Rafael, eu estava numa fase assim meio difícil na minha vida, mas eu saí para dar um passeio de bicicleta. E quando eu fui dar esse passeio de bicicleta, eu topei com uma pessoa. E ela achou que eu estava numa vida muito boa, porque eu estava 10 horas da manhã passeando de bicicleta. Aí ela foi, virou para mim e falou assim, aí eu saí de casa, falei, ô mãe, tô indo passear, que eu tinha tomado café com mamãe, mamãe, tô indo dar uma volta de bicicleta, cuidar do meu corpo e tal, pererê, pororô. Quando eu topei com essa pessoa falou assim para mim, nossa, andando de bicicleta, 10 horas da manhã? Aí eu falei, pois é, né, nananã, e eu no sofrimento, menino, que só eu e Deus sabia. Fui dar uma volta de bicicleta para ver se isso parecia um pouco minha cabeça. Rafael, quando eu cheguei em casa, mamãe olhou para mim e falou assim, uai, por que você tá com a cara empelotada? Rafael, eu saí com uma cara e voltei com outra. Meu filho. Minha cara deu uns brotos aqui, ó, que encheu de pereba. Só de eu encontrar Nossa, com a pessoa. Eu não sei se você já aconteceu isso, alguma coisa, de você encontrar com uma pessoa e parece que você é uma planta que você murchou, que a sim, pessoa sim. pegou tudo de bom que você tem. Então, eu falei, uai, minha filha, você saiu aqui com a pele lisinha agora, como é que você voltou com essa cara toda encarangada desse jeito? De encontrar com determinadas pessoas. Do mesmo jeito que tem pessoas que parece que ela te enche de força, de energia, de ânimo, né? Então, isso também é um outro passo principal para a gente conseguir ter saúde. É a gente tá vivendo e convivendo com pessoas saudáveis, que te coloca para frente, que te dá palavras de ânimo, de encorajamento, né? Isso é extremamente importante. É uma das coisas muito importantes, é a água, saber que essa água, que nós somos 70% de água, nós estamos recebendo essa vibração, ela pode receber uma sintonia ruim e pode receber uma sintonia horrorosa, né? Uma sintonia de medo, de pavor, de destruição. Então, isso é muito importante também
para que a gente consiga chegar numa idade, numa melhor idade saudável, né? É muito importante também. A água que a gente ingere, Rafael, é uma outra coisa. Você sabia que a água que normalmente a gente tem nas cidades, elas são tóxicas, cheias de metais pesados, toxinas. Então, por exemplo, é como se as nossas células, elas fossem um peixe. Tem como ter um peixe saudável em uma água podre, poluída? Então, assim, a gente joga uma água, todos os dias uma água ruim, que a gente lava a nossa pele, os nossos olhos. Aquelas toxinas que entram nos nossos olhos, isso contamina a nossa visão. Aquela água que entra nos nossos poros da nossa pele, aquilo a nossa pele absorve, joga na nossa corrente sanguínea, toxinas que a gente vai, né, absorvendo tanto através da nossa pele, quanto através dos nossos olhos, da nossa boca, e a gente vai ingerindo aquela contaminação diária. Então, isso contamina a nossa água. Uma água de qualidade é essencial para a nossa saúde e para nós chegarmos a uma melhor idade sem medicamentos. Agora uma pergunta, doutora, em relação à água. Algumas pessoas não têm condições, né, de ter acesso à água mineral, né, dessas grandes cidades. Tem alguma coisa que elas podem fazer em casa para poder melhorar a qualidade dessa água que eles recebem, né, via serviço público? Então, nada melhor do que ter uma água sem contaminação, uma água nascente. Existem alguns materiaizinhos que depois eu posso até ver e a gente fazer uma outra live falando da água assim. Ótimo. Porque você sabe que quando a gente toma água, que ela sai da terra, de uma mina, que ela tem a energia vital dela. Ela tem Engraçado que energia. as pessoas até estranham, né? Quando tomam água de boa qualidade, falam assim, mas essa água tá com gosto estranho. Bem Eu acostumou tanto com a água de má qualidade que quando tomam uma de boa qualidade, estranha. Mas o ideal. Agora, existem uns aparelhinhos, alguns bastões, que se fala que organizaria a água, mas eu teria que estudar isso melhor para avaliar, para não estar passando uma informação sem qualidade. Eu acho assim, que se você tivesse condição de tomar, porque hoje você vai até compra uma água mineral, você não sabe se a água é mineral mesmo. Aquela água, ela toma aquele sol naquele galão, fica aquele sol escaldante, aí ela vai soltando o xenoestrógeno, que é como se fosse um hormônio falso, mas que quando a gente toma essa água, esse hormônio entra lá na nossa fechadura do nosso hormônio. E quando o nosso hormônio chega, ele não consegue entrar. Tanto as toxinas, os metais tóxicos que a gente toma, às vezes vem nos alimentos, vem na água, tanto isso, e os nossos hormônios, eles não conseguem fazer o efeito deles. Eles fingem lá que é uma testosterona, por exemplo. Aí, por exemplo, às vezes a mulher, ela fica desanimada sexualmente porque ela está contaminada, cheia desses falsos hormônios. Entende? Então, uma água de qualidade seria essencial para a nossa saúde, né? Você sabia que tem jeito de se tratar a água, Rafael, com ozônio? Olha que incrível. Aí precisaria menos cloro, flúor, menos toxinas para estar colocando naquela água. É incrível o tratamento da água com ozônio. Aí precisaria pessoas bem comprometidas para estar fazendo esse tipo de tratamento, para estar nos favorecendo uma água de qualidade. É o mínimo. Olha, eu já trabalhei em cidades
onde que as pessoas tomam a água, passa o esgoto perto do cano da água, do negócio, assim, é totalmente assim, eu ficava enlouquecida, eu falava assim, gente, como é que pode as pessoas estar ali, o povo preocupando com mamografia, preocupando com hospital, preocupando com isso, preocupando com aquilo e com a água, que é o mínimo que a gente tem que ter de qualidade, porque a maior parte de nós é água. Isso é o principal nutriente que a gente tem, é a água. Tanto é que tá sendo as pesquisas que estão saindo em relação à água, que antes se colocava a água como um solvente, né? Hoje a água é considerada um nutriente, né? Por ter tanta água em nosso corpo, né? Ele deixou de ser apenas um carreador de nutrientes para ele mesmo ser o nutriente, né? Que nossas células precisam. Verdade. Você sabia que se você tomar uma água de qualidade, Rafael, é visível o seu rejuvenescimento? Inclusive, tem como a gente preparar a água alcalina e ionizada. Isso aí as pessoas podem fazer em casa. Depois eu posso deixar na minha rede social, ou em algum lugar, a receita da água alcalina. Por quê? Essa água, ela vem com minerais. Então, quando você toma essa água alcalina e ela vem com íons, a gente é eletricidade. O nosso coração, para ele ter aquele ritmo, tum-tá, 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 aquilo ali tem que ter esses minerais para tá dando aquela sensação, você entende, de transmissão elétrica, o nosso cérebro. Então, essa água alcalina é preparada com sal de extrema qualidade, sal integral, que tem 88 minerais. Um bicarbonato, um pouquinho de bicarbonato, um pouco de magnésio PA, que é o maestro da nossa saúde. A pessoa faz e vai tomando o dia inteiro. É uma água que ela fica um pouco saloba, mas ela é incrível para te trazer uma saúde, porque vai alcalinizando o seu corpo. Agora, outra coisa que é extremamente importante é a nossa alimentação e os alimentos, a alimentação viva, Rafael. Quanto mais a gente troca alimento morto por alimento vivo, mais a gente come vitaminas e minerais, mais a gente nutre a nossa microbiota intestinal. Quando você nutre a sua microbiota intestinal com esses alimentos vivos, cresce essa microbiota que libera coisas boas, inclusive os neurotransmissores, que dão sensação de alegria, satisfação, bem-estar, que são antidepressivos naturais. Olha que incrível. A alimentação morta, ela já alimenta uma microbiota como é que eu te falo? Que faz mal, uma microbiota que ela fermenta, que ela traz doenças, que ela adoece o nosso tubo intestinal. E o que acontece quando a gente come esses alimentos? O nosso intestino, a nossa parede do intestino, ela tem que estar totalmente fechadinha. Quando ela filtra aquela alimentação, o que acontece? Ela joga o que é para ser fezes no tubo do intestino para a gente jogar fora, e o que é coisa boa, ela consegue sugar e jogar no sangue. Quando você se alimenta de só alimentos mortos, a trama de proteção do seu intestino se abre. E o que era para ser fezes vai para o seu sangue. E aí o que acontece? Cadeias de aminoácidos de um pedaço de carne que você comeu, por exemplo, pode estar confundindo. Ter a mesma cadeia de aminoácidos que da sua tireoide. Aí é quando o seu corpo começa a se destruir, que são as doenças autoimunes. Então, e como combater essa alimentação? A senhora fala aí de comida viva, né, e comida morta. A morta seria os processados, né? Com essa correria, né, que a sociedade nos impõe,
né, de trabalho, até mais de um emprego às vezes, né, para poder conseguir sustentar a família, né, como fugir dessa armadilha de um produto mais fácil de consumir, porém que pode trazer esse prejuízo enorme aí para a nossa saúde. Eu estou dizendo também, essa alimentação morta é aquela que a gente cozinha. Vamos supor, se a gente vai comer o nosso arrozinho com feijão, ele é totalmente cozido. Ele pode ter alguns nutrientes, mas aí a gente não pode comparar esse alimento com brotos germinados. Uma live a gente podia falar sobre brotos germinados. É incrível. Você com poucas, você num período de 7 a 10 dias, você é capaz de comer um alimento que é o neném, é aquela fase germinativa. Então, às vezes, um broto vai corresponder a 10 folhas de alface. Um brotinho, a fase germinativa dele, ele está ali um neném, um neném ali, com todas as suas vitaminas, minerais, proteínas. Incrível. Então, assim, quando você germina esses brotos, por exemplo, e você faz uma salada com brotos, para você comer junto com esse arroz, é muito melhor do que você se entupir só de arroz. Não estou falando que muita coisa a gente tem que... Vai comer um macarrão, ao invés do macarrão você só colocar coisas mortas, você colocar pedaços de vegetais, pedaços, esses brotos germinados, folhas, elas meio que cruas, jogar no final do preparo. É totalmente diferente de você comer um macarrão, que ele está só ali morto. Então, a gente procurar colocar, sempre quando a gente for comer a nossa comida, a gente sempre nutrir essa comida com alimentos vivos. Vivo é tudo que vem da natureza. Eu costumo ensinar para os pacientes de forma fácil. Tudo que você descasca, tudo que vem da terra, tudo que vem da natureza, colorido. Então, os legumes, quanto menos cozido, melhor. Eles são saudáveis cozidos? São. Agora, se você deixar ele menos cozido possível, ele mais al dente, ele passado só num pouquinho de manteiga, num pouquinho de azeite, mas você sentir ele nos dentes, a nutrição para o seu corpo. Com pouco tempo que você fizer essa alimentação, você já nota o seu cabelo diferente. Você já Isso nota... é questão de costume também, né? Porque a gente tem esse costume, né? Essa herança social, né? De cozinhar muito os alimentos, né? Então, isso vem tirando os nutrientes, né? E a gente só comendo aquela massa, né? De comida, né? Que traz poucos nutrientes. Né? Então, eu acredito que seja questão de costume, né? Essa alimentação mais viva. Igual, por exemplo, o brócolis. O brócolis, ele tem algo nele muito especial. Só que quando você cozinha demais, ele perde essa propriedade. Então, o que acontece? Você pode até passar ele um pouquinho numa manteiga e deixar ele um pouquinho al dente, porque se ele for ingerido dessa forma, ele vai ter a mironase, que fala, que é o que há de mais especial para nos proteger, inclusive de cânceres. Então, se você cozinhar demais, isso vai trazer perda dos nutrientes. Então, tudo que você puder fazer. Agora, a alimentação natural. Agora, quando você compra as coisas, tudo que vem embalado de plástico, que vem dentro de vidro, que vem dentro de caixa, e que você precisa abrir essas coisas, ela já não tem um valor para você como os alimentos que são descascáveis, que são naturais. Então, por exemplo, quando você come uma mandioca que vem da terra, uma batata doce que vem da terra, é totalmente diferente de você comer, por exemplo, um macarrão,
que é uma caloria muito mais vazia. Quando você come alguma coisa que vem, um tubérculo mesmo, uma beterraba, uma cenoura, aquilo vem repleto de minerais. Então, você ralar uma cenoura e temperar ela com limão e com umas folhas de manjericão ou de hortelã, aquilo ali para você, mesmo que você coma o seu arrozinho com feijão, isso vai trazer uma nutrição totalmente diferente para você. Isso vai te fazer ter uma longevidade incrível. Quando se fala disso aí, doutora, dessa educação alimentar, né? Eu não diria reeducação, porque às vezes a gente não foi nem educado, né, para ser uma reeducação. Então eu diria que seria uma educação alimentar. É lógico que é interessante que a gente comece desde a infância, né? Mas para as pessoas que estão, né, com a idade já mais avançada, ainda dá tempo? Dá. Eu já vi gente, nossa, dá tanto tempo. Olha, nesse estudo que eu falei para você, que foi o estudo de um jornal médico inglês, que ele falou que nós somos capazes de atingir o topo da nossa produtividade aos 60 anos. Eles fizeram uma pesquisa dos maiores administradores das maiores empresas, dos maiores pastores de 100 maiores igrejas, dos maiores presidentes e mais reconhecidos como melhores presidentes. E eles fizeram uma pesquisa e viram a faixa etária deles. Então, por exemplo, todos nós temos ainda, independente da nossa idade, nós temos o potencial de sonhar. Você que tem 64 anos, você pode viver a sua melhor versão dos 65, dos 67, dos 70. Sabe por quê, Rafael? O que eu acho mais incrível é a gente ter a oportunidade de a gente viver uma vida sem sofrimentos. Sabe? Você ter sofrimentos desnecessários. Sabe por que eu te falo? Quando a gente vai se entupindo de medicamentos, tudo que eu falei aqui só faz tirar remédios. Então, tudo que eu falei são atitudes que faz você ter depressão e tomar antidepressivo, que depois vai te descontrolar completamente. Não vou falar aqui uma fase ou outra da nossa vida, se a gente precisar, que a gente não deva usar, mas quanto menos você entrar nessa de medicamento, por quê? Quando você não usa, para você contornar a situação, e com coisas naturais, é melhor do que quando você já está entupido de remédio. Eu peguei uma paciente que eu me frustrei muito com ela um tempo atrás, que ela é uma gracinha, ela é uma linda. Só que ela chegou totalmente desorientada no meu consultório. Ela não falava coisa com coisa, não. Eu até mesmo eu fiquei com medo, porque eu falei assim, gente, essa mulher tá doidinha ela tá loucona, ela não tem controle, não tem conserto, não. E eu falei Doutora, assim, só interrompendo um pouquinho, que esse comentário aqui do R7 Android, põe seu nome aí, que provavelmente não é R7 Android. Ele falou que ia jantar, né, ia comer só comidas mortas, cozidas, né, que ele vai agora na geladeira pegar uma alface, uma cenoura para comer. parabéns! Isso vai fazer grande diferença. É importante, né, esse tipo de informação que a gente traz. Né, agora está acontecendo aí jornais de todas as emissoras trazendo informações péssimas, né, sobre a atualidade, sempre as piores notícias, e aqui a gente trazendo vida, né, doutora? É verdade. A gente precisa estar junto, assim, se juntar um grupinho, senão a gente morre louco, sinceramente, né? E essa parte, agora nós temos que sermos muito fortes, né? Agora, nesse momento, e a gente procurar a trazer benefícios, procurar um bem para nós, nos juntarmos com pessoas que nos encorajam. Sabe o que eu te falo? É difícil mesmo. Às vezes, eu falo assim, gente, tudo que eu queria é alguém para bater um suco de cenoura com beterraba para mim, com uma folha de couve, e um limão, um pedacinho de maçã. Eu gritei mamãe hoje, eu falei, mamãe, você podia, Aparecida, estar aqui em casa, vocês duas podiam juntar e bater uma cenoura com beterraba e espremer um limão para mim, um pedacinho de maçã. Quer der? Estou esperando até agora. E eu acho que tem que tomar com a barriga vazia, viu?
E isso faz diferença, mesmo que a gente dê para as nossas crianças, Rafael. Um pouquinho que a gente bate, isso daí, que a gente faz bem concentrado, coa, mesmo que seja coado, sabe? Você faz sem açúcar, uma canequinha que a criancinha toma, isso já vai fazer diferença. E Ai, minha amiga, igual, vou repetir, né? É questão de costume. Né? Você não vai conseguir tomar um copo grande de suco, né, de beterraba com cenoura, sem açúcar, né, de primeira. Você vai tomar 10 ml, 15 ml, 50 ml no máximo. Né? Vai ter um agora gosto estranho. Mas o uma dica. costume, né, vai fazer com que o seu paladar acostume, né, com essas coisas que são boas para a saúde. Tem que ser com a barriga vazia, tá? Tem que ser Ah, na hora que é? você estiver com fome, Não inventa tomar isso, encher a barriga de um tanto de comida e depois inventar de tomar um suco desse, você passa até mal. Tem que ser uma hora de Verdade. fome, ou de tarde, no finalzinho da tarde, você chegar varado com sede, você aproveita a oportunidade, bate fresquinho e toma. Agora, quando é a família toda junta, esses dias eu atendi um casal que a mulher é irritada com o marido. Eu já falei que é ele que tem que espremer o limão, que eu tenho preguiça de espremer o limão todo dia. Eu falo com ele, espreme o limão para mim, ele não espreme, doutora. Eu morro de raiva desse homem. Então, assim, às vezes, nós temos a dificuldade, né, Rafael, de ter aquele hábito de espremer o limão todo dia. Eu, sinceramente, eu não espremo limão em jejum. Tem gente que toma todo dia em jejum. Eu acho que a gente toma a hora que der. Eu falo assim, gente, a hora que der, você vai lá tomar um copo d'água, espreme um limão ou dois, toma, é vitamina C, é o calorizante do corpo. Então, isso já vai te fazer um bem. Se você não conseguir tomar naquele horário de manhã, naquele horário certinho, não fica estressado, não. Toma na hora que dá, né? Porque senão você vai colocando uns obstáculos muito grandes para você. Sim. Porque hoje, Rafael, eu acho assim, eu costumo valorizar tudo que eu tenho. Ainda mais nessa pandemia, eu estou começando a valorizar ainda mais. Porque às vezes a gente tem um tiquinho de trem lá, um restinho de arroz, um restinho de feijão, e você quebra um ovo lá na manteiga, você joga aquele resto de arroz, rala uma cenoura, joga Vira ali uma no quente. joga uns pedacinhos de queijo ali e come com fé de Deus, agradecendo a Deus, não é? Na folhinha de alface assim. Eu fiz esses dias aqui em casa, recebi as pessoas da minha equipe e eu tinha um restinho de tudo, de repente virou uma coisa maravilhosa, com a folhinha de alface, com a saladinha. Então, assim, eu sei que é difícil a gente conseguir, a gente que trabalha fora, ou a gente que tem aquela rotina de trabalho. Agora, quando a família está junto, é tão gostoso, porque a gente vai fazendo tudo junto e a gente vai modificando, né, os hábitos. Então, como eu te falei, quando você pega os alimentos que eles são condimentados, industrializados, cheios de açúcar, essas coisas, e você troca pelo natural, mesmo que você não consiga trocar todos os dias da sua vida, mas se você conseguir trocar alguns dias da sua vida, já é uma melhora. Não tem que ser estressante você fazer aquilo ali de uma forma sistemática, de uma forma que o outro faz e você não consegue fazer, né? Aí você fica só olhando, nossa, fulano faz aquilo, mas você conseguiu fazer 2 dias? Eu acho que é essencial. Você está conseguindo mudar, mesmo que seja um dia com um hábito melhor, né? Isso é muito bom, você tirar É isso que eu açúcar. falo também com as pessoas que me procuram, doutora, que a gente, para criar novos hábitos, a gente começa de pouquinho em pouquinho. Né? Igual a questão do limão. Ah, todo mundo fala que tem que ser de manhã em jejum. Não, tem que ser a hora que der. Depois você vai organizando o horário, né? Depois você vai aumentando a quantidade, né? Açúcar, o ideal é tirar tudo, mas vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando você pensa que não, já eliminou, né? Então, trazer esses alimentos vivos também é questão de costume. Ah, eu não gosto de tal, eu não gosto daquele outro, eu gosto só de alface. Comece só com alface, né? Começa
com o que você tem, começa com o que você tem, já tem costume, e vai aumentando essa quantidade. Quando você pensa que não, você já está, né, com a alimentação totalmente mudada, né? E, consequentemente, a saúde também. Porque isso, igual a senhora falou, o retorno é muito rápido, né? Com 5, 7 dias, né, com a inclusão de novos alimentos, alimentos mais saudáveis, você já começa a perceber, né? O ânimo começa a melhorar, né? O nível de energia já aumenta, e às vezes você nem sabe por quê, né? E aí, quando você vai, né, analisar, você viu, eu comecei a utilizar alimentos mais frescos, eu comecei a utilizar alimentos menos cozidos, então você começa a perceber que isso realmente vale a pena. Tira remédios. Eu já tratei de pacientes hipertensos que começaram a suplementar e tiraram remédios. Tiraram antidepressivos, remédios para dor, sabe? Então isso é muito incrível. Olha, para você ver, como eu te falei, tirando os açúcares, as farinhas brancas, totalmente, tem o dia que você vai comer, tem o dia, faz parte. Agora, se o pouco que você tirar de veneno e substituir por um nutriente, o seu corpo já vai falar para você. Tão bom, né? Contagiar as pessoas com coisa boa. E isso modifica, porque ele vai contagiar a família dele, né? As verduras, elas são totalmente... Eu falo que as pessoas, elas devem comer essas coisas numa hora da fome negra. A fome, assim, na hora da fome, meu filho, você vai e você come. Não tem como. Você joga ali uma coisa que de repente você não gostava, você descobre que você gosta. Então você empurra na hora. Se você tem dificuldade, vai na hora da fome negra nessas coisas que você acha que é ruim. E depois você vai comendo gostoso, né? Olha, sabe o que eu te falo? Vou dar uma dica incrível para as pessoas que estão ouvindo. O vinagre de maçã, ele é incrível a gente fazer uso de uma colher dele, tá? Por quê? O vinagre de maçã tem algo muito especial nele, que é um ácido. E esse ácido, ele ajuda no processo digestivo. E eu não sei se as pessoas aqui sabem, mas o nosso intestino e o nosso fígado, ele acumula sujeira. É como se fosse um encanamento, Rafael. Olha que loucura. O nosso fígado, o pâncreas, ele está totalmente interligado com o nosso intestino. E o nosso fígado, dentro do nosso pâncreas, sai um tanto de canaizinhos, caninhos que vão se juntando. E quando você toma o vinagre de maçã, vai derretendo essa sujeira e não vai deixando acumular. Então, nós que queremos ter uma vida assim, uma longevidade com a produtividade, o vinagre de maçã, tanto tá para temperar saladas, mas você pode tomar na água. As pessoas estão ansiosas saberem se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, né, Rafael? Vai sim. Vai ficar. Vai. Então, elas tomarem essa colher de vinagre de maçã na água, pode ser antes, ou pode ser antes de dormir, você tomar essa água com vinagre de maçã. É incrível, incrível, né? A destoxificação do nosso corpo, você tirar metais tóxicos. Então, existem substâncias que são quelantes que faz jogar esses metais, essas toxinas para fora e ajudar a sair no nosso organismo, sair do nosso cérebro, que fica lá enlouquecendo o nosso cérebro. Você sabia que na época do Hitler, ele colocava o flu na água das pessoas para elas ficarem, tipo assim, elas não reclamarem? Então o flu, ele intoxica a gente de uma tal forma, é enlouquecedor. Na verdade, o flu, ele não tem nada a ver com proteção de cárie, dentes, igual a gente pensa que pode ter. Existe um livro, e o Dr. Arnoldo Veloso, que ele é reconhecido internacionalmente, ele fala muito sobre isso. Ele fala dessa água que ela é intoxicada com flúor, que ela é dada para as pessoas, porque isso eles fizeram
algo com alumínio e não podia jogar na terra. Aí eles resolveram jogar na água. Se você vê, todo mundo tem que ver o doutor Arnoldo Veloso falando isso. Isso é uma coisa bem enlouquecedora, porque eles falam que isso foi totalmente criminoso para nós jogar isso que era para ser jogado na terra, não pôde ser jogado na terra, e falaram que tinha que jogar na água, e isso nos intoxica. Então, assim, a pessoa que ela tem uma qualidade da água, ela tem outra qualidade de vida. Eu quero falar sobre a limpeza do nosso organismo. O nosso intestino também. Se o nosso intestino ele ficar totalmente sujo, aquela sujeira, aquela mucosa, porque vai dando como se fosse uma gosma. Então você está comendo a folha de alface, tomando, sofrendo para tomar o suco, sofrendo para fazer o suco de beterraba com cenoura, com couve. E quando você toma aquilo ali, seu intestino está tão sujo, tem uma gosma, como se fosse uma geleia lá, e não deixa esses nutrientes serem absorvidos da forma que devem ser absorvidos. Então, tanto essa limpeza do intestino, limpar o intestino, é muito importante. É incrível limpar o intestino. E nós precisamos disso. Outra coisa, Rafael, que a gente precisa é de uma limpeza dos vermes na gente. Existe uma mulher chamada Uda Clark. Ela foi convidada a se retirar dos Estados Unidos. Ô, Rafael, eu não sei, o povo pode até enlouquecer um pouco, porque eu falo muita coisa, que eu já li tanto livro e eu vou linkando uma coisa com a outra. A Uda Clark, ela foi convidada para se retirar dos Estados Unidos, sabia? Porque os médicos que foram desenganando as pessoas, desenganando. Não, você vai morrer. Você morre daqui 6 meses. Você morre daqui 10 meses. E a Uda Clark, ela começou a curar. Ela não era médica, não. Ela era uma pesquisadora, eu nem lembro o que ela era, na final de contas. Se ela era uma engenheira, ela era nada a ver. E ela começou a curar o povo de câncer. O médico desenganava e ela ia lá e curava. Então ela foi convidada a se retirar. Ela foi convidada a morar em outro lugar. E realmente, se você ler a história dela, ela é uma história incrível. E ela fala do problema dos vermes em nós. Que alguns tipos de vermes, igual a facíola hepática, todos os pacientes de câncer têm facíola hepática. E não existe remédio, não existe exames que detectam. Por exemplo, Rafael, se eu e você tivermos vermes, com certeza, se Deus virar e falar assim, eles amam Rafael, vocês têm verme. E se a gente for lá e fazer exames de fezes, vamos supor 100 pessoas de nós fizer isso, 100 pessoas de nós fizermos os exames e Deus falar assim, ó, vocês têm certeza que vocês têm? Só 30 vão dar. Isso sendo o exame mais top, mais... porque eles vão estar escondidos. Alguns deles, Rafael, são tão doidos que eles comem as nossas ilhotas de Langerhans. Tem alguns pacientes que são diabéticos por causa de verme, porque o verme ele come as células pancreáticas que produzem a insulina. Olha que loucura. E faz as pessoas ficarem diabéticas. E até por a Vacfucin de porco, né, tomada, a pessoa fica diabética. Olha que loucura. Então, tem vermes que eles ficam morando dentro do fígado, procriando, se amando loucamente, reproduzindo e fazendo a maior bagunça lá. E, ó, ninguém descobre, não. Ninguém descobre. Quando vai ver, o negócio já fez já fez O estrago já é grande, né? Inclusive, os vermes que eles vão para o cérebro. Tem pessoas que enlouquecem, que tomam remédio de loucura por causa de vermes. E os exames, eles são pouco eficientes para fazer, para curar isso. Nós temos até uma limpeza que faz de parasitas, que
tem um protocolo natural. Outro dia, se as pessoas se interessarem, a gente pode falar isso a esse respeito, de fazer uma limpeza, um vermífugo natural. Porque o que que acontece? Esses vermífugos de farmácia, normalmente, Rafael, eles falam o seguinte, que esses remédios, eles matam uns vermes, mas não matam outros. Então, alguns deles vão liberar algumas substâncias em nós que vão fazer a gente precisar de outros medicamentos. Isso quem fala é o Andreas Kalker. Ele é um homem muito íntegro e muito honesto. Eu confio no que ele fala. Doutora, desculpa interromper, mas a gente já está chegando no final. Vamos fazer só um resumo, né, do que a gente falou hoje e já deixar o convite para a próxima sexta-feira as pessoas virem, chamarem outras pessoas para assistir, tá, a live, e esta vai ficar gravada no IGTV, no meu Instagram, tá? Então, doutora, faça um resumo para a gente. A gente falou, né, da longevidade com uma boa qualidade de vida, né, sem a utilização de medicamentos. Né? A senhora falou aí do sono, falou da qualidade da água, que é muito importante, tendo em vista que o nosso corpo é composto de mais de 70% de água. A necessidade da gente comer alimentos mais vivos, né, do que alimentos mortos, para que a gente consiga fazer essa limpeza, né, do nosso corpo, desde do estômago até o intestino, e que isso flua para outros órgãos. Né? Aí a senhora deu exemplo, né, da banana verde, né, por conta dos aminoácidos, a melatonina, né, para poder ter uma qualidade de vida melhor, né, ter o hormônio aí do rejuvenescimento. A senhora falou também do brócolis, né, e das folhas verdes, também, que faz, né, com que essa nossa saúde melhore. Falou do vinagre, né, que tem um ácido que faz com que limpe, né, os canais aí intestinais, e com isso a absorção dos nutrientes fica mais eficiente, e também a eliminação das coisas ruins também fica mais eficiente. Né? Tirou um pouco aí a nossa, pelo menos a minha, a nossa idolatria pelo flúor, né? A gente achava que o flúor, pelo menos eu achava que o flúor fazia bem, né, na questão de manter os dentes aí mais saudáveis, mas a senhora disse que isso foi só para poder combater, né, um crime ambiental que foi feito lá atrás, né? Depois você vai ver, depois você me vê, doutor Arnoldo Veloso, ele é um papa no magnésio. Depois você me fala. Isso aí. Então só para concluir aqui essa análise. Né? Então, a gente falou de tanta coisa, né? Por isso essa live vai ficar gravada, por isso eu chamo você para participar da próxima live, na próxima sexta-feira, com a doutora Elisama, onde a gente não falou, eu fiz uma pergunta só do que eu tinha preparado, e aí a gente foi desenvolvendo, né? Então a gente tem muito mais coisa, né? A doutora tem muito mais coisa para trazer para a gente. Então eu convido para vocês seguirem ela, né? O Instagram dela está aqui fixado, doutora Elisama Cabral, tá? Então, dentro do Instagram você consegue ir para as outras redes dela, tá? O YouTube, que tem vídeos maiores, né? Tem também o Facebook, tem aí o canal, né, dela. Então, acompanhe a doutora Elisama, que tem muita informação para poder vir, né, para te ajudar. E, doutora, deixe aí as suas considerações finais. Eu vou tirar até aqui os comentários para a gente tirar uma foto para a gente postar lá, e as pessoas comentarem. Tá. Vamos lá. Eu quero agradecer as pessoas, né, Rafael? 2, 3, vou tirar a foto. 1, 2, 3 e... Pronto. Ninguém tem Suas tempo considerações. de nada, mas vai ser um investimento que as pessoas vão fazer. Eu vou liberar muito, são anos de estudo, muito dinheiro gasto com cursos, quebrei demais a cara na minha vida, e eu vou resumir realmente o que interessa, que eu quero passar conteúdo de extremo valor. Eu quero realmente impactar vidas, impactar famílias, impactar a realidade dessas pessoas e fazer com que elas fiquem preparadas
com o seu organismo forte e saudável, para viver os seus sonhos, para viver com quem elas amam e realizar tudo o que elas querem do íntimo do seu coração. Ó, um beijo. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu não falei de nada de Covid-19. Graças a Deus. A gente esqueceu um pouco. Então é isso, pessoal. Até a próxima sexta-feira, então. E vai ficar gravado o IGTV.